Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos para a sétima parte do vídeo, né? Sétima parte do vídeo. Sétima parte do vídeo, capítulo 17, versículo 2 ao 3. O Vale do Carvalho era um vale que se estende desde o oeste ao oeste, né? Partindo das montanhas de Judá em direção às terras baixas dos filisteus. Então, quer dizer, o Vale do Carvalho dividia onde os judeus estavam e onde os israelitas estavam, né? Ficava no meio do vale ali, dividindo as duas nações ali, do povo de Deus, do povo de Israel e do povo dos filisteus. Vamos ver aqui. O vale teria sido adequado para as carruagens dos filisteus. Então quer dizer que eles já estavam ali, fazia tempo trabalhando para passar por ali, já que era um vale e tinha muita dificuldade, né, lamas e coisas, e os carros deles eram os carros dos filisteus eram um carro com acessórios de ferro, né? Acessórios de ferro. Então era um dos equipamentos militares mais modernos que tinha, era o dos filisteus, da época, né? Dessa época. O vale teria sido adequado para as carruagens dos filisteus, se não fosse por um desfiladeiros íngreme, se você ver lá no dicionário vai falar, né? Que se estendia até a metade do vale. O carro de guerra dos filisteus tinha acessórios de ferro, e eram os mais avançada arma da guerra da época. Quer dizer que de forças militares os filisteus eram muito mais coisa que os israelitas, muito mais, os equipamentos deles eram muito mais modernos. Era a mesma coisa que a briga da Rússia com a Ucrânia, né? A Rússia com arsenal de guerra e a Ucrânia se defendendo, né, contra uma nação muito mais poderosa. Então era a mesma coisa de uma guerra contra os Estados Unidos, qualquer outro país da época de hoje, né, que é forte militar, de armas de guerra, tanque, bomba nuclear, e destrói um planeta, uma cidade inteira, um país inteiro em questão de segundo, assim, piscar de olho. Então os filisteus tinham acessórios que ninguém tinha na época de ferro, e que também os carros deles eram os melhores da época, mais avançados. Então em forças militares os filisteus eram muito mais. Israel não tinha nenhuma chance, nenhuma. Então vamos ver aqui. Provavelmente o desfiladeiro dificultava o deslocamento. Então, o que estava dificultando a entrada dos filisteus, que já era para ter invadido Israel fazia tempo, Judá, foi o desfiladeiro, que dificultava o deslocamento do exército filisteu, o que provocava longo atraso para o início da batalha, versículo 16. Então, o que atrasou foi a lama, a dificuldade do desfiladeiro. Depois eu vou explicar o que é esse desfiladeiro. Vou explicar também como era o Vale do Carvalho. Amém? Então a gente vê aqui que houve um atraso. Houve um atraso de 40 dias. Vou repetir. Houve um atraso de 40 dias. Né? O exército filisteu ficou ali se adequando ali ao vale, para passar no vale. Né? Mas eles estavam bem pertinho de Israel. Né? A gente viu ali os quilômetros, bem pouquinho, 22, 20 quilômetros, estava bem pertinho. Mas o que estava atrasando a chegada do exército filisteu, que já era para ter derrotado Israel há muito tempo, porque Saul não ia dar conta do recado, foi o desfiladeiro. Nada acontece por acaso. Na vida da gente, nada acontece por acaso. Nada. Né? Quer dizer, esse desfiladeiro atrasou 40 dias o exército filisteu. Estava esperando quem lá? Me diz, estava esperando quem lá? Hein? Estava esperando quem lá? Davi. Isso mesmo, estava esperando Davi chegar. Deus atrasou o exército filisteu lá no Vale do Carvalho, no desfiladeiro. Os carros começaram a deslizar, começou a bambear, e outros carros capotaram, e outros viraram, e os cavalos coisaram, e os carros atolou, e aí o exército ficou adequando ali o lugar para poder passar, colocando um pedaço de talga, pedaço de coisa,
para ir andando para poder chegar, já que os acessórios eram pesados e era de ferro. Então, aí foi nesse momento que o pai de Davi disse: meu filho, leva aqui a marmita lá para os teus irmãos lá na guerra, que eles estão lá até tem mês. Já tem mês que eles estão lá, tem 40 dias que eles estão lá. E estão com fome. Estão com fome, leva lá para os teus irmãos, lá para Eliabe. Eles estão na guerra lá, leva lá, eles estão com fome. E dá um pouquinho também lá para o rei Saul, leva também um pouquinho aqui para o rei Saul. Aí ele pegou e levou a comida lá para o rei Saul. Ó. Tá vendo aí a estratégia de Deus? Viu como Deus? Viu? Você está esperando uma bênção e está demorando. Está demorando nada, irmão. Está demorado nada, irmão. Deus está trabalhando, Deus está pelejando, Deus está criando situações para encaixar você lá, para colocar você lá. Você entregou o currículo e está lá. Tem que estudar, tem que ir estudando, tem que ir se atualizando. Para na hora que chamar você está pronto, preparado. Então foi o que aconteceu com Davi. Enquanto eles estavam na guerra lá, Davi estava preparando ali, brigando com o urso, com o leão, e rasgava o urso e comia o urso vivo, e o leão estraçaiava. Então ele estava lá, estava treinando. O leão era o treinamento dele, matava o leão, matava o urso. Então o que aparecia ele matava, estava treinando, estava no campo, mas treinando. Então você tem que ficar treinando aí, para na hora que aparecer a oportunidade você não ficar tremendo lá, não. Então você tem que ficar treinando. Deixou o currículo lá, fica estudando, fica se. Fez a faculdade, fica estudando. Chegou em casa, fica estudando. Tá cantando, vai ensaiando no louvor lá, vai ensaiando as pregações, que na hora certa vai aparecer a oportunidade. E você aí, quando você abrir a Bíblia lá, quando você pegar no microfone para cantar, para louvar, para coisar, pode ser para limpar um banheiro. Se você não tiver experiência, a empresa não contrata. A empresa não contrata, não quer. Hoje em dia, para limpar o chão para limpar o chão hoje tem que ter 2º grau, tem que ter 3º ano. Para limpar o chão. Para limpar o chão tem que ter 2º grau hoje. Então toda coisa hoje tem que estar preparado, tem que fazer curso, fazer coisa. Você quer emprego bom, mas não faz por onde? Tem que ir sim. Fazendo um curso ali, outro acolá, uma faculdade, vai coisando. A gente que estuda aí 4 anos, coisando para poder chegar aonde chegou. As coisas não acontecem assim, passe de mágica não. Não é mágica não. Não, Davi estava treinando. Quando ele falou, chegou perto de Saul, ele já explicou para Saul. Saul disse: não, vai para lá, esse menino aí não dá conta não. Aí ele chegou e disse: não, rei, pode deixar, eu vou te contar aqui um negócio, uma história. Eu estava assim no campo e vi um urso, eu matei o urso. Veio o leão, eu matei o leão. O rei, matou um urso? Tu matou um leão desse tamanho? Matei o urso e matei o leão. Aí o rei, tá aqui a roupa do urso, do leão, tá aqui, ó, as peles dele. Tinha que ter uma prova, né? Tinha que ter uma prova. Então a gente vê que a batalha se estendeu. No capítulo 17, versículo 4, fala assim: um homem guerreiro. A expressão em hebraico é literalmente um homem que vai entre exemplificando. Depois eu explico o que é isso, é uma palavra difícil. Um guerreiro que vai lutar em um único combate, como substituto do exército inteiro. Ou seja, é uma espécie de duelo. Ali era um duelo. Era uma espécie de duelo. O seu oponente precisava ser tão forte como ele, né? Quer dizer que para a luta acontecer, o oponente eles tinha que ser igual, não podia ter desvantagem, né? Então era um duelo, né? Era um duelo em que os dois tinham que ter o mesmo suporte físico, a mesma altura, ou pelo menos chegar para poder acontecer a guerra, né? Para poder acontecer a briga, a luta lá. Então o certo mesmo era Saul. Só que Saul estava se escondendo dentro da tenda lá, com medo. Estava com medo dentro da tenda. Só tinha tamanho. Só tinha músculo. Coragem que é bom nenhuma. Só tinha músculo.
Já viu gente assim que só tem tamanho? Dessa altura, mas é mole. Não aguenta um sopro. Pois é. Saul só tinha tamanho. O povo escolheu ele pelo tamanho, pelo coisa, mas quando foi na hora de mostrar um músculo dele e o tamanho dele, ele ficou com medo. Enquanto isso, o Davi estava doido para brigar. Tava doido querendo brigar, querendo entrar na guerra. Deixa eu ir. Não, tu é menino, tu é criança. Aí, sai daqui, os irmãos dele, sai daqui, sai dali. Tentou impedir ele, mas aí ele, eu vou. Aí falou com o outro lá, e o outro foi, leva eu lá no rei Saul que eu vou falar com ele. E aí ele foi pra batalha. Então aqui o duelo era mano a mano, cada um representando o seu exército, né? Representando ali o seu exército inteiro, representava o exército inteiro. Então Davi estava representando todo o povo de Israel e Golias todo o povo filisteu. Vamos ler mais aqui. O seu oponente precisava ser tão forte como ele. A pessoa mais adequada para assumir este papel no exército de Israel seria Saul. Seria, né? Seria, mas não foi. Seria Saul, quando foi escolhido como rei. Saul destacou-se no meio de todos porque era muito mais alto que os seus compatriotas. Quer dizer que ele foi escolhido pelo povo que era alto. Que nem eu falei, porque era forte, né? Mas na hora da coisa, ele se escondeu com medo. Então a gente vê aqui, 1 Samuel 9:2, capítulo 9, versículo 2. Saul, porém, não tomou nenhuma iniciativa para se opor ao soberbo filisteu, cujo nome era Golias, de Gate, de altura de 6 covados e 1 palmo. Um covado equivalia a cerca de 45 centímetros, né? E 1 palmo a cerca de 23 centímetros. Por isso Golias, cujo nome, pelo significado notável, quer dizer que ele era notável porque ele era alto, né? A pessoa via ele de longe ele era visto. Então, o apelido dele, a palavra dele, Golias, significa notável. Notável média, perto de 2,90 metros de altura. No capítulo 15, no capítulo 17, versículo 5 ao 6, capítulo 17, versículo 5 ao 6, um capacete de bronzes. Tropas comuns usavam capacete de couro. O capacete de bronze era de Golias. E um soldado comum usava um capacete de couro. A couraça de escama de Golias era feita de placas de bronze. Sobreposta tecidos em couro. Essa armadura pesava 5.000 ciclos, ou cerca de 60 quilos. Um ciclo equivalia a cerca de 200 gramas. 12 gramas, né? Cerca de 12 gramas. 12 gramas. Grevas de bronze se referem a um tipo de proteção para as pernas de Golias. Escudo de bronze, né? Escudo de bronze. Escudo de bronze se refere ao que protegia a perna de Golias, para te ver, né? Ele era uma proteção de bronze que protegia as pernas dele, para te ver. Ele não tinha nem como atingir ele, né? Ele era todo protegido, além da altura, do porte físico, ele ainda tinha as proteções ao seu favor, né? Essa enorme arma era designada para arremesso entre os seus ombros, ou seja, amarrado às suas costas. Então ele ficava no ombro, né? Ou seja, amarrado nas costas, e era amarrado nas costas. Essa arma era designada para como se fosse para dar arremesso, era para arremesso, para arremessar. Então essa arma aqui do escudo de Golias, ele arremessava, ele ficava aqui nas costas, e quando ele via o inimigo, ele arremessava. Então ele é uma arma super avançada e poderosa. Então a gente vê aqui as armas de Golias, né? Então a gente viu aqui, né? E no próximo vídeo, esse é o vídeo número, a parte do número 7, e no outro eu ia falar mais, amém? Eu dei essa oportunidade em nome de Jesus.